Se preparem, a primeira crítica do ano é uma mega crítica. Escrito e dirigido por M. Night Shyamalan, Unbreakable, ou Corpo Fechado, conta a história de David Dunn, que após ter sido o único sobrevivente de um acidente de trem, ele aprende algo sobre a si mesmo. Se perguntassem pra mim quais são as melhores adaptações de quadrinhos já feitas, eu diria facilmente Spider-Man 2, Cavaleiro das Trevas Ressurge, Logan, 300 e Sin City. Agora, se me perguntassem qual o melhor filme de super-herói já feito, Corpo Fechado é a minha resposta definitiva, sem nenhuma dúvida. Não apenas isso, eu colocaria esse filme na minha lista dos 10 melhores filmes já feitos. Por quê? O que M. Night Shyamalan fez com Corpo Fechado é algo que foi completamente à frente de seu tempo e que seria visto como revolucionário se tivesse sido feito nos tempos de hoje. Basicamente, é um filme que faz um comentário sobre a linha tênue entre a ficção do mundo dos quadrinhos e o mundo real, que eles não são uma válvula de escape da nossa realidade, e sim que muitas vezes servem de espelho para a humanidade. E Shyamalan entrega essa mensagem impecavelmente ao construir basicamente um filme de super-herói assustadoramente realista, mas não realista da forma que vemos o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, e sim realista em uma magnitude quase que documentária, onde você consegue se enxergar dentro desse mundo, onde a divisória entre a ficção e a realidade fica borrada, e você não consegue mais distinguir o que pode ser real ou não, que te faz começar a se perguntar: e se existir um verdadeiro super-homem e não sabemos? Que vivemos em um mundo que até os super-heróis não conseguiriam atuar de verdade. São esses pontos que são desenvolvidos na história de origem de David Dunn. O roteiro não apenas explora a dificuldade dele aceitar suas peculiares habilidades, como também mostra o peso psicológico que o mundo colocará em seus ombros se ele decidir aplicar seus poderes para ajudar as outras pessoas, que na vida real as coisas nunca serão tão simples assim. E basicamente o verdadeiro punho do filme é esse choque de realidade que ele dará ao protagonista e no espectador. E também há uma outra mensagem que é basicamente a martelada final, mas eu não quero entrar em muitos detalhes sobre a trama ou o roteiro em si, porque eu assisti esse filme sem saber de nada, e a forma que a história de David Dunn, interpretado lindamente por Bruce Willis, se interliga com a história de Elijah Prince, interpretado maravilhosamente por Samuel Jackson, possui diversas surpresas grandes e sutis e te mantém constantemente investido no que essa história poderá te entregar. E a conclusão dessa história é possivelmente meu reviravolta favorito, porque não apenas ele te atropela com essa chocante revelação, como ele complementa o filme inteiro, basicamente te forçando a assistir novamente com novos olhos, mudando esse filme de ótimo para uma obra de arte do cinema. E não posso deixar de lado também a incrível trilha sonora de James Newton Howard, um dos meus compositores favoritos, que não apenas é um álbum fantástico, como ele compôs o meu tema favorito. O tema de Corpo Fechado possui uma tonalidade que anda de mãos dadas com a sobriedade da narrativa. É bonita e assustadora ao mesmo tempo, que novamente serve de espelho para a humanidade. São poucos temas que possuem esse tanto de significado que conta a história com seu instrumental, mas James Newton Howard não é um mestre sem nenhum motivo. Enfim, Corpo Fechado está em todos os meus 10. Está na minha lista dos 10 filmes favoritos, dos 10 melhores filmes já feitos, dos 10 melhores filmes super-heróis já feitos, dos 10 melhores roteiros já feitos e dos 10 melhores filmes já dirigidos. E eu posso ter falado já algumas vezes de filmes que eu considero uma obra-prima, e 2018 me trouxe bastante oportunidade para isso, mas mesmo assim, de verdade, eu conto no dedo filmes que eu realmente considero impecável, onde eu não consigo achar um quadro, um frame, um segundo que eu veja que está fora do lugar ou que há algo de errado, e Corpo Fechado é um desses, e claro que merece a nota máxima. Eu realmente duvido que teremos um filme como esse de novo, e é o tipo de filme que, se tivesse sido estreado hoje, nessa super saturação de filmes de super-heróis, acredito que não apenas ele não teria sido ignorado como foi ignorado na época, que ele teria levado diversas estatuetas para a casa de todas as premiações, porque ele já era, desde aquela época, um filme fenomenal, mas parece que hoje sua mensagem se tornou mais relevante, e M. Night Shyamalan merece todo o crédito do mundo por ter feito uma obra tão à frente de seu tempo.
Mas agora vamos falar de Split, ou Fragmentado, que conta a história de 3 garotas que foram raptadas por motivos desconhecidos por Kevin, que possui o transtorno dissociativo de identidade, onde ele possui 23 identidades bem distintas uma das outras. Rebobinando um pouco, quando M. Night Shyamalan lançou Unbreakable, ele estava em seu auge na carreira, então lançar um filme incrível era o de se esperar de alguém que fez o Sexto Sentido. Só que, avançando agora em sua carreira, ter seu nome ligado a um filme não era mais associado com grandezas, e sim com muito medo e hesitação, por vir de alguém que fez O Último Mestre do Ar e O Depois da Terra. E apesar de A Visita ter sido decente, ainda não era certeza se o diretor que fez Sinais voltou, ou se foi apenas um breve soluço. Mas, agora, depois de Fragmentado, foi quase unânime entre todos dizer que ele estava de volta. E eu não poderia concordar mais. Split não apenas foi uma fantástica surpresa para todos, como o elevou colossalmente como roteirista e diretor. Tudo graças a um final que se tornou rapidamente icônico devido à bombástica reação de todos que assistiram. Mas eu estou me adiantando. Vamos falar do filme em si. Antes desse filme, não sabíamos se Shyamalan tinha a mesma capacidade de criar histórias de incrível suspense como ele teve com O Sexto Sentido, Corpo Fechado e Sinais, apesar de ter tido inúmeras tentativas posteriores. Mas agora com Split, em termos de criar uma experiência que coloca o espectador na beira do assento, esse é possivelmente o seu melhor. Não como um filme, porque Corpo Fechado é imbatível, mas sim como uma história de suspense. Tudo graças ao personagem Kevin. A forma que seu personagem foi escrito tornou ele uma das presenças mais intimidadoras que já vi em um filme, que traz um enorme frio em sua espinha sempre que ele está presente na tela, por conta de sua natureza extrema. A forma que ele vai trocando de personalidade não são detalhes sutis, é distinto de uma forma gritante, mas nada disso seria possível se não fosse James McAvoy que trouxe a performance de uma vida inteira. Eu sempre falei pra todos que ele é um dos melhores atores trabalhando hoje, e ele finalmente deixou claro com Fragmentado. A forma que ele trabalha os maneirismos e as expressões faciais é quase sobrenatural. Você consegue distinguir uma personalidade de outra só pelo olhar e pela postura. Há sequências onde personalidades ficam se interligando e são assustadoras, porque você sabe quem está trocando com quem sem dizer uma única palavra. Se a academia tivesse levado em consideração sua performance, ele provavelmente teria ganhado. E teria sido bem merecido. Eu não consigo pensar em nenhum ator que teria feito o que ele fez, onde alguém que confiou 100% no diretor e se entregou completamente ao personagem, onde você não consegue mais enxergar o ator. Mas, quanto à história, o filme tecnicamente possui 2 protagonistas, as personalidades principais de Kevin e a Casey Cook, que é a principal das garotas raptadas. E além da trama principal, onde envolve o misterioso plano das personalidades de Kevin, também temos a história de Casey, interligada com o passado, que de início o filme deixa nem um pouco claro qual a sua relevância com a história principal. Mas esse é o momento que Shyamalan pede paciência ao espectador, porque chegando no clímax, tudo ficará mais claro para você, e os eventos do terceiro ato trarão enorme peso para o que você viu anteriormente, onde com apenas um detalhe final na história de Casey se conecta perfeitamente com tudo que está acontecendo, que explica o porquê de sua personalidade fria e calculista, tornando-a uma personagem extremamente bem desenvolvida e complexa. E de novo, é uma personagem arriscada que não daria certo se não tivesse a perfeita atriz para interpretar. E como não amar a Anya Taylor-Joy? Ela vem se mostrando filme após filme que é um novo nome a ser reconhecido por todos. E acredito que essa seja até agora o seu melhor papel, porque ela está maravilhosa. Ela trouxe gravidade que a personagem pedia. E o terceiro ato exige muito dela. Então, por mais que o holofote do filme seja do James McAvoy, ela merece crédito por fazer diversos pontos-chave da trama funcionarem. E assim como o Corpo Fechado, eu não quero falar muito da história do filme em si, porque é o tipo de filme que te manterá na beira do assento por conta da falta de informação, conforme você vai descobrindo o quão sinistro essa situação realmente é. Mas, agora, vamos falar dos últimos segundos de filme, a revelação que chocou o mundo. E essa é uma coisa que eu não conseguiria fazer o vídeo sem falar sobre. Essa é uma revelação que foi extremamente pessoal pra mim.
mim, mas é algo que difere completamente do filme em si e não arruinaria nenhuma das surpresas da trama. Podemos até considerá-lo tecnicamente como uma cena pós-créditos. E por conta do Glass que virá essa semana, você provavelmente deve saber, mas caso não saiba e não queira saber, eu coloquei o tempo de vídeo para você pular caso não queira ouvir essa parte e queira ouvir minhas considerações finais do filme. E, bom, como você deve saber, a cena final revela que Fragmentado não é apenas um filme de suspense sobrenatural, ele também se passa no mesmo mundo de Corpo Fechado, mostrando que é na verdade uma origem de um super vilão que abriu as portas para a tão esperada sequência da história de David Dunn, que finalizará essa inesperada trilogia. E eu lembro exatamente a minha reação no cinema quando teve essa revelação. Eu tenho pessoas que podem confirmar isso. Eu fiquei umas 2 ou 3 horas em estado de choque. Eu saí do cinema balbuciando palavras sem sentido, tentando entender o que diabos acabou de acontecer. E eu estava na faculdade na época ainda, então eu fui direto para a faculdade depois da sessão. Só que eu era uma presença nula. Eu fiquei o tempo todo pensando sobre o filme, ao ponto que eu desisti da aula do dia e fui para casa, porque eu simplesmente não acreditava nesse final. Eu não esperava que Shyamalan teve a tão esperada sequência guardada no bolso por basicamente 15 anos. E não é o tipo de final que parece que foi inventado na hora. Quando você reassiste Corpo Fechado depois de Fragmentado, tudo faz sentido. Você nota que o personagem de Kevin estava na sua cabeça desde 2001 e que há diversos easter eggs em ambos filmes que os conectam perfeitamente, que mostram que o diretor é basicamente doido em ter um plano tão longo como esse, que não teve medo de esperar o momento certo para lançar essa bomba. Eu acredito que nunca terá um final de um filme que me causará uma reação psicológica como essa. E bom, voltando ao filme, Split é um fantástico filme, independente do que você achar desse final. Se eu fosse apontar algum negativo, eu diria que a personagem da psicóloga não possui uma presença um tanto orgânica, que ela possui apenas o papel de tentar explicar para o espectador a natureza insana do comportamento de Kevin. Por um lado, isso vem organicamente de sua personagem, não parece que são exposições baratas, mas a sua presença às vezes distrai do núcleo do filme. De qualquer forma, eu amo esse filme incondicionalmente. Possui uma fantástica história que te deixará aflito do começo ao fim. Possui incríveis performances e 2 finais que te acertarão com uma bomba. Por isso darei para Fragmentado a nota 4.75. Não é à toa que todos consideram esse filme como a volta triunfal de Shyamalan. Esse é basicamente seu melhor filme desde Corpo Fechado, sem nenhuma dúvida. E é isso, pessoal. Além do Facebook, agora temos um Instagram também. E aí? Então segue a gente nas redes sociais para nos acompanhar sempre que formos lançar um vídeo novo. E é isso. Agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo filme.